Abençoados com todas as bênçãos, graça e paz. Melhor dia, recebo que hoje tudo está bem, recebo que hoje é o melhor dia das nossas vidas. Muito obrigado pela sua participação desde já. Seja bem-vindo a mais uma ministração do Evangelho da Incircuncisão, porque é o assunto que nós tratamos aqui. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil, cidade maravilhosa, abençoada por Deus e bonita por natureza. O meu nome, para você que não me conhece, é Neilton Cardoso. Neilton Cardoso. E falamos aqui a respeito do Evangelho da Incircuncisão. Muito obrigado a você que já está aí ao vivo, abençoada Lina Santos. Um abraço, abençoada. Muito obrigado pela sua participação. Uma abençoada muito especial que tem participado para que a palavra corra e seja glorificada. Lá de Cuiabá, longe, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, abençoada em Cuiabá. Um abraço para ti e toda a sua família. Muito obrigado por você estar participando. O nosso assunto de hoje, que nós vamos aqui tratar alguns minutos, é Jesus de Nazaré ou Cristo ressuscitado? Uma pergunta que é feita, deve ser feita, porque a religião ela não conhece Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado. Quando se fala de Jesus, sempre se pensa ser a mesma manifestação, pensa estar falando do mesmo tempo, da mesma época. É necessário que você conheça os tempos, é necessário que você conheça as épocas e principalmente, abençoado, que você conheça o antes e o depois da cruz, porque senão você vai se perder aí no tempo das coisas, tá bom? Muito obrigado a você que está aí e peço a você que compartilhe a mensagem. Não vai lhe custar nada, é só você participar aí com seus amigos, seus grupos, para que a palavra corra e seja glorificada. Se esta palavra te faz bem, se já iluminou o entendimento os olhos do seu entendimento, peço a você que faça também para que outros possam ouvir e também serem despertados, assim como eu fui, assim como você também foi, tá bom? Muito obrigado por você estar aí. Também peço a você, se for possível, que se inscreva no nosso canal do YouTube, também pelo mesmo motivo, para que a palavra corra e seja glorificada, tá bom? Canal do YouTube abençoados com todas as bênçãos, Neilton Cardoso, tá bom? Então vamos aqui dar início a mais uma ministração. Você que está nos vendo aí pelo YouTube, assim que terminar, se inscreva aí, você já está aí na página, por favor, para que outras pessoas possam também ouvir, tá bom? Muito obrigado pela sua participação e vamos aqui tratar desse assunto. Jesus de Nazaré, veja bem, Jesus de Nazaré ou Cristo ressuscitado. É isso? Então vamos ler aqui, segunda carta que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, escreveu a Corinto, a igreja de Corinto, no capítulo 11, o verso 4. Vamos ler aqui. Pega a sua Bíblia, é necessário que você acompanhe, ou pelo menos você anote, para conferir o que eu estou falando, se está escrito ou não. Porque eu passei alguns anos na religião só ouvindo, não conferia. Conclusão, 35 anos sendo enganado, porque nem sempre se lê e se fala o que está escrito no Evangelho da Incircuncisão, que é para nós. Leem outras coisas que não nos pertencem e nos enganam, nos fazem prisioneiros na mente. Para que você seja liberto, é necessário que você leia aqui, tá bom? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 4. Vamos ler aqui, que diz assim: por quê? Diz o apóstolo Paulo, se alguém, não interessa quem seja, não é porque ele tem vários anéis, é doutor disso, doutor daquilo, não interessa. Se alguém for pregar-vos outro Jesus, diz o apóstolo Paulo, outro Jesus, que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão, com certeza, diz o apóstolo Paulo, que não é talvez, quem sabe, não é uma certeza do apóstolo Paulo, com razão, com certeza, sofrereis. Então, abençoados, o Paulo, que é o Evangelho da Incircuncisão, diz, se alguém pregar
se alguém seguir, se alguém anunciar um outro Jesus, com certeza vai sofrer, com certeza. Quando diz, veja bem, quando diz outro Jesus, está falando de uma manifestação, uma apresentação diferente da que ele apresenta, da que ele prega. Uma outra doutrina. Quando ele diz, um outro Jesus, é um Jesus, uma doutrina diferente daquela que ele escreveu nas suas 14 cartas. Diferente do evangelho da incircuncisão que Paulo escreveu, que está de Romanos até Hebreus. É outro Jesus. Se falar de outra manifestação, se falar diferente das cartas de Paulo, é outro Jesus. Gálatas capítulo 1, verso 6, nós vamos ler aqui, Gálatas capítulo 1, verso 6, vamos ler aqui, olha só o que diz. 1, verso 6, diz assim: Maravilho-me que tão depressa passaste daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Outro evangelho, o evangelho que traz sofrimento. Verso 7, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Como nós temos visto hoje, abençoado. Muitos abençoados até que dizem a Paulo não é mais apóstolo, o evangelho da graça já não é mais graça, já não é mais eterno, transtorna o evangelho de Cristo. E verso 8, mais ainda que nós mesmos, olha, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, diferente das 14 cartas, seja anátema. E o verso 9, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que recebestes, seja anátema. Então, abençoados, preste muita atenção nisso. Preste muita atenção. Diferente de Paulo, diferente do evangelho da incircuncisão, diferente do mistério que foi revelado a Paulo lá no paraíso pelo próprio Deus, pelo próprio ressuscitado, é anátema. Paulo é diferente de tudo que foi anunciado por Paulo. Mesmo, olha a seriedade disso aqui, mesmo que seja anunciado por um anjo, mesmo que venha um anjo do céu e fale para você, diferente do que está escrito nas 14 cartas de Paulo, é anátema. É anátema. Isso aqui é um negócio assim muito, muito sério. Os grandes teólogos, né, esses que Paulo disse que querem transtornar o evangelho de Paulo, o que eles fazem? Eles distorcem, né? Dizem, não, o que Paulo falou não é bem assim, ele quer dizer isso, o famoso tradicional lá do começo, lá que foi escrito lá nos originais, do grego, do aramaico, e o abençoado mal sabe ler o português, como é que ele vai pesquisar lá no grego, no aramaico, aí os lobos, né, aqueles que querem transtornar o evangelho de Cristo, deita e enrola. Então é necessário que você acompanhe, pessoal. É necessário que você leia, é necessário que você procure compreender. Então precisamos logo, isso tem que ser rápido, não pode demorar, entendermos que Jesus Paulo pregava. Porque a ele que foi dada a revelação, o mistério que estava oculto desde os tempos eternos, foi revelado única e exclusivamente ao apóstolo Paulo, para se identificar o outro Jesus. Você tem que entender que Jesus é esse que Paulo prega para não estarmos em sofrimento, para não estarmos em anátema. É necessário você conhecer, é necessário você entender o que foi o Jesus que Paulo pregava. Quando ele fala outro Jesus, fica bem claro que eles têm um. Não é esse, é outro, não é esse, é outro. É isso que ele está dizendo. Paulo, ele escreve, com certeza sofreremos, se for para um outro Jesus, diferente daquele que ele recebeu por revelação do próprio Deus lá no paraíso. É necessário você entender. Então vamos ler aqui, 1 Coríntios, vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 1, olha só, vamos começar a entender essa história. No verso 23, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, no verso 23. Mas nós pregamos, Paulo falando, Paulo e aqueles que o acompanhavam, mas nós pregamos a Cristo
crucificado. Pregamos a Cristo crucificado, ou seja, da cruz para frente, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, para os gregos. E o verso 24, no verso 24 ele fala o seguinte: mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, lhes pregamos a Cristo. Pregamos a Cristo, não pregamos outro Jesus, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo, abençoado, olha só, é alguma coisa que a religião não engole, não aceita de jeito nenhum. Paulo foi chamado por Deus a pregar Cristo depois da cruz. Tudo que Paulo escreve é da cruz para frente. Foi esse o trabalho que ele recebeu, é do próprio Deus, pregar o ressuscitado. Pois antes da cruz era pregado um outro Jesus, o de Nazaré. É isso que Paulo fala. Outro Jesus, Jesus de Nazaré, lei de Moisés, obras, sacrifícios, tudo antes da cruz. O apóstolo Paulo, ele recebeu a incumbência de Deus, a tarefa de Deus, um trabalho bem difícil, de pregar a Cristo ressuscitado a partir da cruz. Tanto é que ele não teve nenhum contato com Jesus de Nazaré, como estiveram os outros discípulos. Entenda, pessoal, entenda. O antes e o depois da cruz. A religião ela não entende. Ela começa lá na manjedoura, como ele vem até Jesus morrer, ressuscitar e ir para os céus. Mistura tudo. Você tem que entender a diferença do antes e do depois. Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi chamado apóstolo dos gentios depois da cruz. Depois da cruz, não foi antes da cruz, depois da cruz. Olha, Romanos capítulo 1, no verso 5, olha o que ele escreveu para aqueles irmãos. 1:5, ele diz assim, ó, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Paulo recebeu a graça, o pacto da graça, depois da cruz, que teve início ali quando Cristo morre e ressuscita. Para quê? Para obediência à fé. Diferente de antes da cruz. Antes da cruz, Jesus de Nazaré era por obras, era por 603 ordenanças, entre todas as gentes, entre todas as nações, pelo seu nome. Antes da cruz, abençoado, estava lá o apostolado dos judeus, que era lei de Moisés, sacrifício, e que teve fim na cruz. Aquele apostolado, aquele Jesus, aquelas manifestações, teve fim na cruz. Romanos, capítulo 10, verso 4, diz, porque o fim da lei, o fim das obras, o fim dos sacrifícios, é Cristo ali na cruz, quando ele morre e ressuscita. Para Deus, no aspecto espiritual, para Deus ali acabou a lei de Moisés. Deus não olhava mais para ninguém segundo a lei. Lá para os judeus que eram julgados segundo a lei. Acabou ali, Romanos capítulo 10, verso 4. Paulo não é mais um apóstolo. Veja bem, nós temos visto hoje em dia bastante apóstolos, diz que são apóstolos, tem esse título aí. Paulo, ele não é mais um apóstolo. Paulo, é o único apóstolo da incircuncisão, apóstolo da graça. Por que é ele? Porque Deus quis abençoar, só por isso, não tem aí outro motivo, outra razão. Deus quis. Paulo, se ele quisesse Pedro, seria Pedro. Se ele quisesse João, seria João. Mas Deus, que é soberano, que escolheu você, sem pedir a sua opinião para ser filho dele, também escolheu Paulo para ser o apóstolo dos gentios. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, olha, mais aqui uma evidência aqui escrita. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, olha aqui. Olha só o que diz aqui, 10, está aqui. Segundo a graça de Deus que me foi dada, a graça foi dada a ele. E não vem com essa história que eu ouvi outro dia. Tá certo, Deus deu a graça a Paulo, mas também revelou a outros apóstolos, revelou a Pedro, a João. Mentira, você está enganado. A graça foi dada unicamente, exclusivamente, a revelação, o conhecimento ao apóstolo Paulo. E diz mais, pois eu, Paulo, como sábio arquiteto, fundamento, o artigo definido, não é os fundamentos. Esse aqui, o fundamento, como nós vemos hoje na religião, cada denominação com fundamento.
Cada religião com uma doutrina, e é uma salada de fruta tremenda, cada um diferente do outro. Mas Paulo diz, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, sobre o fundamento. Tem que edificar em cima do fundamento que foi dado ao apóstolo Paulo. E o verso 11, porque ninguém é abençoado. Olha o que diz aqui, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é? Jesus de Nazaré? Não, Jesus Cristo ressuscitado. Abençoado, o fundamento é Jesus Cristo, o ressuscitado. Esse que é o fundamento que foi colocado única e exclusivamente pelo apóstolo Paulo. O de Nazaré veio cumprir a lei. Olha, nós não somos contra Jesus de Nazaré. Não é isso, não é isso. Nós apenas entendemos qual foi a função dele aqui, nesse reino, para que ele veio, o tempo dele, e quem ele era, realmente quem ele era. O de Nazaré veio cumprir a lei, morrer na cruz e ressuscitar. Esse foi o trabalho dele, e cumpriu 100%, porque o Espírito que estava ali dentro daquele corpo era o próprio Deus. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve outro Jesus, nós lemos aqui, né, 1 Coríntios capítulo 11, verso 4, que ele fala, outro Jesus, ele estava falando, apontando para antes da cruz, estava apontando para Jesus de Nazaré, que era pregado ali pelos outros apóstolos. Porque mesmo Cristo morrendo na cruz, tendo dado fim na lei, os sacrifícios, os apóstolos continuaram, porque o templo continuava de pé, não mudou nada, porque o fim da lei foi no aspecto espiritual. Então vem Paulo e diz, se pregar outro Jesus, se receber outro Jesus, o de Nazaré, as obras dele que foram feitas antes da cruz, com certeza vão sofrer. Jesus de Nazaré foi até a cruz. Veja bem, Jesus de Nazaré foi até a cruz, morreu, e quando ressuscitou, não é mais de Nazaré. Ele foi, morreu, ressuscitou, e ao ressuscitar, não pode ser mais chamado de Nazaré. Agora ele é Cristo ressuscitado, Deus sobre todas as coisas. Segundo a Coríntios, capítulo 3, verso 17, diz que ele, diz o apóstolo Paulo, diz que ele é Espírito. Ele não diz que Jesus de Nazaré, Deus é um corpo de carne. Não, ele é o Espírito. E diz mais, por favor, diz mais, Hebreus capítulo 6, verso 1 e verso 2, o apóstolo Paulo, nós queremos que tenha sido escrito pelo apóstolo Paulo, diz que as práticas de Jesus de Nazaré, segundo a lei de Moisés, têm que ser deixadas já. Hebreus capítulo 6, verso 1. Vamos ler aqui. Já tem algum tempo que nós não lemos esse verso. Hebreus capítulo 6 diz assim, 6 verso 1. Por quê? Porque, veja na sua Bíblia aí, pelo que? Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, seguimos até a perfeição, porque eles aguardavam chegar à volta de Cristo para alcançar a perfeição. Mas o conselho do apóstolo Paulo aqui é para deixar as práticas de Jesus de Nazaré. Porque na cruz, ele deixou de ser de Nazaré. Ele acabou com a lei de Moisés e passou a ser Cristo ressuscitado, Deus mesmo sobre todas as coisas. Deixe já, abençoado, deixe já. E vamos ver aqui mais 2 versos aqui, bem interessante. João capítulo 14, verso 6. Esse verso aqui, se você teve lá na religião 3 meses, no máximo, até menos, até mesmo se você não foi na religião, você conhece esse verso. João, capítulo 14, verso 6, que disse Jesus de Nazaré, hein? Por favor, preste bem atenção, que essas palavras aqui são de Jesus de Nazaré. Eu sou o caminho, que mais? A verdade, a vida. Disse Jesus de Nazaré, eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por mim quem? Quando ele disse ninguém vem ao Pai, por mim quem? Por Jesus de Nazaré. O mesmo Jesus, veja bem, abençoados, vamos entender, porque a religião
quando ela prega esse verso aqui, ela ensina esse verso, como Jesus de Nazaré fosse o caminho para levar a pessoa aos céus, para a salvação eterna. E até ensina, ó, se você aceitar Jesus de Nazaré, então você vai ser salvo, você vai para o céu. E não é isso que diz o Evangelho. Ó, o mesmo Jesus de Nazaré, que falou lá no capítulo 1, no verso 17, que a lei de Moisés, a lei foi dada por Moisés. O mesmo Jesus disse, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés. Agora, a graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Então, chegamos aqui à conclusão, o entendimento, é que o caminho de Jesus de Nazaré já foi cumprido, já foi alcançado. Por quê? Olha, vamos ler aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, vamos chegar à conclusão que esse caminho já foi concluído. 2 Coríntios 5, 19, diz, olha o que diz, isto é, Deus estava em Cristo, Deus, o Espírito estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Diz que Deus que é o Espírito, estava em Cristo, em Jesus de Nazaré, naquele corpo ali na cruz, reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens os seus pecados. O pacto da graça na cruz, a verdade e a vida foram estabelecidos ali, quando ele morre, quando ele ressuscita, no sacrifício de Jesus de Nazaré, o fim do caminho. Por isso que ele disse, eu sou o caminho até a verdade. E qual é a verdade? Era a lei? Claro que não, a lei não era a verdade que estava estabelecida. A verdade foi a graça que foi estabelecida na cruz. Ele foi o caminho, ele teve que morrer, teve que cumprir a lei, morrer, para chegar no final desse caminho. O propósito desse caminho foi consumado. João, capítulo 19, verso 30, o próprio Jesus disse ali, aos 45 minutos ali do segundo tempo, está consumado, tudo consumado. Ele não, o caminho era até a cruz, foi cumprir a lei ali, abençoado. Ele cumpriu a lei ali, tirando o pecado que era a transgressão, né, aos 613 ordenanças. Acabou ali. Hebreus capítulo 9, verso 26, ele diz que o seu sacrifício aniquilou o pecado, acabou com a lei de Moisés. Não tem mais transgressão, porque ele tirou a lei, o caminho foi cumprido. Jesus, quando ele disse, eu sou o caminho até a verdade, é porque ele estava falando que ele iria caminhar até a cruz. Na cruz ele iria consumar todas as coisas. O caminho já foi consumado. Jesus de Nazaré. Hoje não faz sentido você falar que Jesus de Nazaré é o caminho, a verdade e a vida para nós. Não faz mais sentido. Romanos capítulo 7, verso 4, é um verso também bem conhecido. Diz que depois da cruz, nós já nascemos no pacto do ressuscitado. Nós que estamos mortos para a lei, mediante o corpo de Cristo. Nós já nascemos aqui, abençoado, já no reino do ressuscitado. Não se pertence mais a Jesus de Nazaré. Depois que ele morreu e ressuscitou, ninguém mais pertence ao de Nazaré. Nós pertencemos ao Cristo ressuscitado. O de Nazaré acabou, foi consumado ali na cruz. Não existe mais. Uma certa vez que Jesus estava em certo lugar e ele disse para alguém assim, olha, os pobres, os necessitados, vocês vão ter aí por muito tempo, mas a mim já não vão ver mais, eu vou ser tirado e ninguém mais vai ver, porque ele iria consumar na cruz o que ele havia prometido, cumprir a lei. O Evangelho diz, o Evangelho da circuncisão diz que na cruz tudo, abençoado, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Não, você não pode, a religião traz as coisas diante da cruz, para cá, para depois da cruz. Aí o Evangelho diz que tudo se fez novo. Olha só, vamos ler aqui, ó, segunda carta que Paulo escreveu a Corinto, no capítulo 5, vamos ler aqui o verso 16, que diz assim, olha o que diz, vê se faz sentido você trazer as coisas diante da cruz para cá. Assim que, daqui por diante é onde é o ponto de partida? Depois da cruz. A ninguém, olha, isso aqui é muito grande, ó. A ninguém conhecemos segundo a carne, segundo a lei, segundo o pacto das obras. A ninguém pode ser julgado segundo a lei. Não se conhece mais a ninguém. E ainda, olha só, e ainda que também
também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Como é que se chamava Cristo segundo a carne? Jesus de Nazaré. Porque eles lá, eles conheceram Jesus de Nazaré. Muitos deles foram lá, andaram junto com Jesus de Nazaré. Por isso que Paulo fala isso. E viveram lá no tempo da lei de Moisés. Contudo, agora, mesmo que vocês tenham andado junto com Jesus de Nazaré, mesmo que vocês comeram lá daqueles pães, daqueles peixes, beberam aquele vinho que ele transformou de água para vinho, mesmo que vocês tivessem visto ele ressuscitar Lázaro, mesmo tudo isso, não conhecemos mais ele segundo a carne. Contudo agora, depois que ele morreu e ressuscitou, já não o conhecemos deste modo, não o conhecemos como Jesus de Nazaré. É isso que Paulo está falando. Tudo se fez novo, tudo se fez novo. E o verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, olha, posição de todo filho de Deus depois da cruz. Está em Cristo, não tem jeito, abençoado. Depois é porque antes estava em Jesus de Nazaré. Todos os filhos de Deus ali, antes da cruz, estavam em Jesus de Nazaré, porque era o pacto em vigor, a lei de Moisés, as obras, os sacrifícios, tudo ali antes da cruz, tudo ali. Mas nova criatura é. As coisas velhas, depois que Cristo morre e ressuscita, as coisas velhas já passaram, a lei passou, as obras passaram, os sacrifícios passou, Jesus de Nazaré passou Jesus de Nazaré, ficou ali na cruz, ele agora é Cristo, em que tudo se fez novo, tudo se fez novo. Você não pode trazer as coisas de lá para cá, pessoal, de maneira nenhuma. A lei passou, as obras passaram, tudo que estava antes da cruz passou. É isso que Paulo diz. Tudo passou, tudo se fez novo. Não existe, olha, no nosso aspecto aqui espiritual, você não pode trazer nada diante da cruz para cá, para o nosso tempo. Porque tudo se fez novo. Também Jesus de Nazaré também passou. Ele não é mais de Nazaré. Ele agora é Cristo ressuscitado. Quando ele, veja bem, quando ele, Jesus de Nazaré, disse: eu sou o caminho, estava falando de um caminho até a cruz. É isso, abençoado, é isso. Ele era o caminho até a verdade, até a vida, porque foi na cruz que ele estabeleceu a verdade, que é o pacto da graça, e nos deu vida. O apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Efésios, ele disse que aqueles lá estavam mortos e Cristo na cruz deu vida. É isso que ele está falando. O caminho, quando ele disse eu sou o caminho, ele estava falando de um caminho até a cruz. Ali acabou. Olha só, Hebreus capítulo 10, verso 19 e verso 20. Vamos ler aqui. Olha o que disse o apóstolo Paulo. Isso depois da cruz. Disse assim, ó, verso 19. Tendo, pois, irmãos, Hebreus capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, e essa ousadia é uma permissão, é uma autorização, de onde que vem essa ousadia? De onde que vem essa autorização? Pelo sangue de Jesus. Então, quando ele morre na cruz ali, ele te dá condições, ele te dá autoridade, te dá ousadia, o sacrifício ali na cruz. E o verso 20, pelo novo e vivo caminho. Vamos repetir, pelo novo, não é pelo antigo, não é pelo anterior, é pelo novo e vivo caminho. Na cruz, abençoado, teve início um novo caminho, que ele, o próprio Deus, que é Espírito, o próprio Deus, nos consagrou. De que maneira? Pelo véu, isto é, pela sua carne, pela sua morte. Quando ele ali estava naquele corpo ali, chamado Jesus de Nazaré, quando ele morre e ressuscita, ele nos abriu um novo caminho. O caminho antes da cruz se tornou velho. Se ele estabeleceu um novo, para que o outro? Não faria sentido, então continuaria com o mesmo caminho. Bem, então fica assim. Se na cruz ele nos abriu um novo caminho, então o caminho que estava envelheceu. Isso que nós estamos aqui falando. Tudo, disse o apóstolo Paulo aqui, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Agora não é mais o de Nazaré. Agora não é mais de Nazaré, mas sim Cristo
ressuscitado. É isso, abençoado. Essa história de orar em nome de Jesus de Nazaré, batizar em nome de Jesus de Nazaré, consagração em nome de Nazaré. Acabou na cruz, tudo se fez novo. Saiu a carne, entrou o Espírito, abençoado. Saiu a carne ali, acabou, o pacto de carne acabou ali. Agora o pacto é do Espírito. Saiu a lei de Moisés, entrou a graça. Quando Cristo morre, quando ele deixa de ser de Nazaré e passa a ser o Espírito. Saiu as obras e entrou a fé. Hoje nós não vivemos por fazer. Não, eu tenho que fazer para agradar a Deus. Não, não é isso. Nós vivemos hoje porque nós cremos que Cristo ali na cruz, quando ele morre e ressuscita, ele fez todas as coisas. Ele foi ali, o de Nazaré foi o nosso substituto. Tudo ficou pronto ali, tudo foi consumado. Tudo foi consumado pelo próprio Deus. Você não tem que fazer para ser. Você tem que entender que você é. Você tem que entender a sua posição em Cristo Jesus. Que diz o Evangelho, nós somos abençoados, somos santos, somos perfeitos, somos salvos, somos filhos, e tudo isso para sempre, porque a posição não muda. O que muda às vezes é a situação. Às vezes você está meio feliz, amanhã você já está meio triste, mas a nossa posição em Cristo Jesus, que é no Espírito, essa não muda, abençoado. Você é abençoado, você é salvo, você é filho. Tudo isso porque ele consumou na cruz. Deixou de ser de Nazaré e passou a ser o Cristo ressuscitado, voltou a ser o Espírito. Agora, não é mais o caminho de Nazaré, não é, abençoado, depois da cruz. Cristo ressuscitado. Deus mesmo, o próprio Deus, não é mais de Nazaré. É que nós já que falamos, vamos repetir. Nós não somos contra o de Nazaré. Nós temos que entender, a lei teve fim. A lei teve fim. Não adianta você trazer exemplos lá de Moisés, não porque Moisés falou, porque ele disse isso, porque o próprio Deus falou lá na cruz, ele fez nova todas as coisas. Você lembra quando Moisés disse assim, Moisés, o Senhor te abençoe e te guarde? O Senhor, ele estava falando isso, respaldado com a garantia do próprio Deus. Do próprio Deus. Só que quando chegou na cruz, o próprio Deus que deu o respaldo a Moisés, ele tirou essa oração. Agora, os da fé, somos abençoados juntamente com o crente Abraão. Gálatas capítulo 3, verso 9. É que mudou. E quem mudou? Fui eu que mudei? Foi Paulo que mudou? Não. Foi o próprio Deus. Deus não tem soberania suficiente para fazer isso. Porque ele disse lá no passado, aquele não pode mudar. Então, abençoado, não me vem aí com história aí, lá dos Levíticos, de Moisés, não, porque na cruz a lei mudou. Agora não é mais o caminho de Jesus de Nazaré. Depois da cruz é Cristo ressuscitado, Deus mesmo. Se você está em Jesus de Nazaré, não, porque eu quero, não, eu gosto de... Tá, pessoal, tá, você pode ficar em Jesus de Nazaré, mas você está no caminho velho. Você está no caminho velho e aí? Você está no caminho velho, onde você vai encontrar a lei de Moisés, vai encontrar pecado, vai encontrar obras, vai encontrar batismo. E o que foi que Paulo disse? Com certeza, você vai sofrer. Vai sofrer porque o pacto mudou. Ele, Cristo ali na cruz, ele tirou o pacto do sofrimento, que era a lei de Moisés, um pacto de maldição e morte. E lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 7, verso 9, o apóstolo Paulo diz que a lei foi um pacto de maldição e foi um pacto de morte. Mas se você se meter nesse caminho que Jesus de Nazaré, somente ele conseguiu cumprir, com certeza você vai sofrer, porque o nosso caminho é um novo caminho, que ele nos consagrou pela sua carne, pelo seu sacrifício ali na cruz. Bem simples, não tem assim uma fórmula mirabolante. Os teólogos, né, aqueles que querem, que não é bem assim, e a simplicidade que existe no Evangelho. Tranquilo, Cristo fez e eu não preciso fazer. Tranquilo dessa maneira. Se você está em Jesus de Nazaré, eu só lamento, mas você vai estar no caminho velho. Abençoados, tudo se fez novo. Tudo se fez novo quando ele morreu e ressuscitou, abençoado. Acabou. Para Deus não tem mais
essa história aí de caminho velho, de pecado, de diabo, de lei de Moisés. Quando ele morre e ressuscita, morreu tudo, acabou tudo ali, foi consumado, tudo se fez novo. Hebreus capítulo 2, verso 14, nós vamos aqui ler, é o nosso último verso, Hebreus capítulo 2, o verso 14, nós sempre lemos esse verso aqui, é tão conhecido, olha o que diz aqui, ó. E visto como os filhos, olha, leia aí, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Deus, aqui depois você lê aqui o contexto todo aqui, diz que ele também participou das mesmas coisas. Que mesmas coisas? Participou de carne e sangue, para que pela sua morte aniquilasse que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então Hebreus capítulo 2, verso 14, que é um verso com muitas informações, riquíssimos aqui em informações, diz que ele, Deus, o Espírito, Deus é Espírito, participou. Você leu isso? Participou de carne e sangue. Participou. E participação tem fim. Se você participa de uma festa, por exemplo, chega uma hora que a sua participação vai ter um fim. Foi o que aconteceu com o próprio Deus. Ele participou de um corpo chamado Jesus de Nazaré, que teve fim, que teve início lá na manjedoura. Quando ele nasceu ali, que Maria o pariu ali na manjedoura, e ali começou. E terminou aonde? Se era uma participação, uma hora tinha que terminar. Se foi uma participação, se o escrito aqui está correto, foi quando ele morre e ressuscita. Deixou de ser de Nazaré e passou a ser Cristo ressuscitado. Abençoados, 2 Coríntios capítulo 3, 17, diz que o Senhor, esse que habita aqui no nosso espírito, o Senhor é Espírito. O Senhor é Espírito, diz o apóstolo Paulo, diz a revelação que o apóstolo da incircuncisão recebeu do próprio Deus lá no paraíso. Olha Paulo, preste atenção, hein? Escreve aí, eu, Deus, sou o Espírito, não sou mais Jesus de Nazaré. É isso que ele recebeu lá do paraíso, e escreveu aqui para nós. Então, abençoado, saia do caminho velho, esqueça, falamos esquecer, para você praticar, para você cultuar, para você venerar Jesus de Nazaré. O nosso aqui é Cristo ressuscitado, que fez nova todas as coisas. E hoje é um Espírito aqui com o nosso Espírito. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Abençoados, recebo que você entenda isso, recebo que tudo está bem na sua vida, recebo que você tenha o ressuscitado aqui contigo. Esqueça Jesus de Nazaré, esqueça as práticas de Jesus de Nazaré, porque senão você vai, com certeza, você vai sofrer. A religião te apresenta um pecador, a religião te apresenta o pior dos homens. E por quê? Porque está no caminho velho. Mas quando você entende que o teu caminho, o teu local, a tua posição é em Cristo ressuscitado, aí você respira, você fica muito tranquilo. Tá bom, abençoados? Voltaremos aqui na próxima semana, falando aí de mais o assunto da graça de Cristo. Se for possível, compartilhe a mensagem, por favor, para que essa palavra corra e seja glorificada. Um abraço aqui ao meu amigo, meu irmão Elias Paulo. Abençoado, saudade de te ouvir falando do Evangelho da Graça, que é muito importante que essa palavra corra e seja glorificada, que essa verdade alcance. Então, vamos falar a respeito desse Evangelho maravilhoso que é o Cristo ressuscitado. Também peço aos abençoados que se inscrevam aí no nosso canal do YouTube, também é muito importante para que essa palavra corra, e deixe aí o seu comentário, compartilhe o que diz o Evangelho, mesmo que já tenha sido falado, repita de novo o que já foi falado, porque Paulo diz, é segurança para nós. Olha, um assunto que para nós, para mim, para você, é alguma coisa assim, simplesinho, que já está muito passado, mas tem abençoados que nunca ouviram falar. É necessário que se fale, abençoado, para falando Deus mesmo, assim como fez comigo, fez com você, vai iluminar os olhos do entendimento do abençoado, e ele vai ser livre dessa mentira chamada religião. Tá bom, abençoado? Muito obrigado aí pela vossa participação, e recebo que na próxima semana estaremos aqui mais uma vez
também aqui reunido. Também um abraço ao meu irmão Ricardo Jorge. Muito obrigado, abençoado, pela sua participação. E a todos que eu aqui não posso estar lendo aqui, não posso estar lendo o nome. Muito obrigado, para mim é uma honra. Que Deus mesmo te faça entender, ilumine os olhos do seu entendimento. Tá bom, abençoados? Até a próxima semana e recebo que tudo já está bem na sua vida. Abençoados com todas as bênçãos.